E na semana que vem, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, o programa Boa Noite Goiás, que é apresentado pelo Paulo Berings. E durante as sabatinas, o Rafael Vasconcelos também está participando. Vai entrevistar os candidatos à Prefeitura de Goiânia. No dia 24, então, na terça-feira, por ordem estabelecida através de um sorteio com os assessores, o convidado é o professor Alcides, candidato à Prefeitura de Aparecida. A gente continua falando das eleições 2024 aqui na tela da TBC. Estamos aí nos últimos dias para o primeiro turno das eleições municipais, que acontece no dia 6 de outubro. E até lá existe uma série de regras que devem ser seguidas, datas que a gente tem que se atentar. Por exemplo, você sabia que a partir de amanhã os candidatos não podem ser presos, a não ser que seja em caso aí de flagrante? Não. Para falar a respeito disso, está aqui comigo ao vivo o advogado eleitoral Diogo Crozara, que vai explicar para a gente a importância dessas datas, o porquê elas existem. Doutor Diogo, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Olha, essas datas fazem parte do nosso calendário eleitoral, né? Que começa do fim, ele vai começar lá do dia 6 de outubro, o dia do nosso primeiro turno. Faltam poucos dias, né? Está chegando a hora. E daqui para frente tem uma série de compromissos dos candidatos e compromissos também do eleitor. O eleitor já está preparado? Ele já sabe que nós vamos ter duas eleições para vereador e para prefeito? As últimas pesquisas aqui em Goiânia têm demonstrado que cerca de 75% dos eleitores ainda não sabem quem vão votar para vereador. Não escolheram ainda um candidato. E vereador, a gente não pode esperar para achar eles lá no chão, lá na hora que um santinho, né? Que aliás é crime eleitoral. Você tem que pensar nisso. Você tem um candidato a prefeito, a gente ainda tem uma zona grande de indecisos, e também o candidato a vereador. E esses vereadores, eles são fundamentais para que a Câmara tenha uma boa gestão e que nós tenhamos uma representatividade. Esse calendário também vai dizer, como você disse, que a partir de amanhã, dia 21, nós não podemos mais ter candidatos presos a não ser em flagrante delito ou, no caso dos eleitores, a partir de 1º de outubro. Também os eleitores não podem ser presos. Aí me pergunto, mas por que isso? Olha, a eleição é tão importante, que nesse momento a garantia, o direito do voto, ele sobrepõe a várias outras questões. A não ser em casos, como a gente citou, de flagrante, né, doutor? Sim. Quem cometeu um crime, tiver em estado de flagrante, ou mesmo a sentença criminal transitada em julgado, ela pode ser cumprida daqui para frente. Não é que ninguém pode ser preso e que cada um pode sair aí fazendo o que quiser, não é bem assim. O senhor falou da importância da gente escolher um vereador com antecedência, né, para a gente conhecer aí os candidatos, fazer a escolha correta, porque os vereadores, a Câmara, ela tem o papel de fiscalizar o trabalho da prefeitura, não é mesmo? Sim, além de fiscalizar, a Câmara agora tem uma outra função muito importante. Nós estamos num período em que temos as chamadas emendas impositivas. Então, o próprio vereador, ele, seja em Goiânia, em outros municípios, ele vai poder levar alguns serviços àquela comunidade. Então, ele tem que ter uma representatividade. Por isso, a importância dessa escolha, saber de fato em quem está se votando. Realmente, gente, a escolha está aí. A gente está falando da questão de vereador, da questão de prefeito. E um ponto importante de nós destacarmos aqui na nossa conversa com o doutor Diogo é a questão da cota de gênero, né? As mulheres, elas estão cada vez mais presentes na política, sim, mas muitas vezes essa medida não é cumprida também, né, doutor? Esse é um ponto sensível dessa eleição, porque 30% das candidaturas ao cargo legislativo, que nós estamos, nesse caso o cargo de vereador, eles têm que ser preenchidos por mulheres. Até o dia da eleição. Não tem essa história de, entrou, concorreu, depois sai. Não. Isso pode gerar um problema para a chapa toda. E a Justiça Eleitoral, ela vai ter uma fiscalização muito grande. Isso não é um faz de conta, essa regra. E nessa eleição a gente tem uma particularidade, que além da fiscalização com relação ao cumprimento das candidaturas, também tem a fiscalização do cumprimento da destinação de recursos, porque 30% dos recursos que vão ser utilizados oriundos do fundo eleitoral, eles vão ter que ser utilizados em candidaturas de mulheres. Isso também vai ser muito analisado. Então, nesse momento, é hora daqueles partidos, aqueles dirigentes partidários que estão aí acompanhando, falar o seguinte: será que eu estou, de fato, trazendo recursos para essas mulheres? Será que, de fato, elas estão tendo tempo no rádio e na TV?
tem material de propaganda, o partido está dando estrutura. Se isso não for feito, lá na frente o custo disso pode ser muito caro. E dá tempo do partido reverter essa situação ainda até as eleições? Por exemplo, vai que um partido não está fazendo isso da maneira correta. A gente está a poucos dias aí do primeiro turno. O partido consegue fazer essa modificação de programa político, de destinação de verbas? Sim, é possível que ele faça. Até o dia da eleição é possível que ele faça. Agora, não adianta chegar na semana, no dia da eleição e querer fazer isso. Isso tem que ser feito com planejamento, com antecedência. E espero que os partidos que estejam fazendo, mas não é isso bem que a gente tem visto no dia a dia. Na proximidade aí do primeiro turno, poucos dias, o que pode e o que não pode até lá? Até quando pode ter campanha? Até quando pode ir para as ruas? Até quando pode pedir voto? Aparecer na televisão, horário político? Como que funciona? O horário político ele vai até na quinta-feira anterior ao primeiro turno. As caminhadas, carreatas, as passeatas, elas podem ser realizadas até o sábado da eleição, bem como a distribuição de material. Reuniões como comícios, não. Esses também fecham na quinta-feira anterior à eleição. Então, agora a gente entra, nesses últimos 15 dias, no período principal, hoje 16 dias, mas no período principal da campanha, aquele afunilamento, né? E é importante saber que esse afunilamento não significa que a campanha tem que ser mais acirrada. É natural, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que isso não descambe para a violência, para que isso não descambe para as fake news, que também são pontos sensíveis nesse período eleitoral. A gente está falando aí do que pode e o que não pode. No dia da eleição, né? Sempre tem aquela dúvida. Eu posso ir com o número do meu candidato, eu posso ir com camiseta, eu posso levar bandeira, não posso? O que eu posso fazer lá na frente da escola que eu vou votar? No dia da eleição é o que a gente chama de manifestação silenciosa do eleitor. Ele pode levar uma bandeira? Pode. Ele pode portar um adesivo? Pode. Ele pode portar uma camiseta que ele mesmo tenha feito? Óbvio que a camiseta não pode ser distribuída pelos candidatos. Pode sim, sem nenhum problema, desde que aquilo seja silencioso. Agora, juntar uma rodinha de eleitor, pedir voto na fila, isso é boca de urna, isso é crime eleitoral e pode ser punido, inclusive, com prisão em flagrante. Só para a gente comentar, muitas pesquisas estão saindo aqui em Goiânia, existe aí o imbróglio, né, nos primeiros lugares. A gente vê isso também na eleição lá de São Paulo, a capital, né, na corrida à Prefeitura da Capital, essa eleição lá de São Paulo, essa campanha lá de São Paulo que está dando o que falar aí com os candidatos. Qual a importância das pesquisas eleitorais? O que o eleitor ele tem que observar em relação a essas pesquisas? Sinceramente, nada. O eleitor não tem que estar preocupado com pesquisa na hora de definir o voto, ele tem que estar preocupado com as propostas, quem é aquele candidato. As pesquisas, elas servem para balizar mais as campanhas do que propriamente o eleitor. É óbvio que a gente tem ainda no Brasil aquela história, vem cá, eu vou votar em quem vai ganhar, o chamado voto útil. Olha, vamos com calma, tem muita pesquisa, tem pesquisa para tudo quanto é gosto. A Justiça Eleitoral está suspendendo várias pesquisas nos últimos dias, especialmente no interior do estado. Elas servem para balizar, elas servem para informar, mas elas não podem servir para que o eleitor defina o seu voto a partir delas. Doutor Diogo, rapidinho para a gente finalizar, eu gostaria de saber, o senhor como advogado eleitoral, se o senhor sentiu alguma mudança significativa em relação à última campanha? O senhor acha que mudou alguma coisa para esse ano? Olha, a gente teve algumas mudanças. Vamos lembrar que em 2020 a campanha foi no meio da pandemia. Então, nós não tínhamos o corpo a corpo, não tínhamos as reuniões. Mas nessa eleição, especialmente no interior, esses movimentos de rua, eles ganham efeito. Nas grandes cidades, a gente tem uma guerra entre a rede social e o poder da televisão, né? A rede social ela é mais importante do que a televisão, aquela informação, a sabatina, o debate. Esse é um dilema que só lá no dia 6 a gente vai ter. Mas me parece muito claro que a televisão tem ganhado cada vez mais força. Os meios de comunicação, em detrimento da internet, o eleitor está sabendo entender que lá na internet tem muita notícia que não é verdadeira, tem muita coisa que ele desconfia, e aí são a partir dos meios de comunicação, a TV, o rádio, os jornais, que esse eleitor vai formar a convicção. Certo. Diogo Crozara, ele que é advogado eleitoral, muito obrigada pela participação, bom dia. Prazer sempre.